Olá, tudo bem com você? Que a graça, paz, misericórdia de Deus seja multiplicada em sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de Lucas 15, 12, que fala a respeito de um homem, um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo pediu a parte na herança. E isso hoje em dia já é tipo um absurdo. Um filho pedir a herança antes que o pai morra. A gente pode parar e pensar a respeito desse sentimento desse pai quando o filho mais novo chegou para ele e falou: pai, eu quero a minha parte na herança. O que acontece? O coração do pai fica muito triste. Por quê? Porque o filho estava desejando a morte daquele pai, sabe lá Deus por quanto tempo já, né? Porque ele queria simplesmente tomar aqueles bens, aquele dinheiro e gastar, usar da forma que bem desejava o coração dele. Mas o pai, mesmo triste, né, com certeza, ele repartiu a herança entre os 2 filhos. E aquele filho mais novo passou alguns dias, né, já estava isso com certeza na mente dele. Ele saiu, ele foi embora. E aí ele gastou aquele dinheiro dissolutamente com prostitutas e da forma que ele desejava o coração dele, ele acabou com aquele dinheiro, com aquela herança dele, a tal ponto que quando ele não tinha nada mais, ele foi cuidar de porcos. Para um judeu, cuidar de porco é algo terrível, né? Pior profissão, né? Pior coisa que ele poderia fazer seria cuidar de porcos. Mas ele foi. E lá, quando ele estava cuidando daqueles porcos, ele caiu em si. Ele passando fome ali, cuidando de porcos, e ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome, padeço com fome nessa situação, né? E aí ele caindo em si, ele falou: eu vou voltar para meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser tratado como teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. E ele, dessa forma, ele fez, ele voltou para casa, mas quando ele estava ainda de longe, o pai dele avistou. Com certeza o pai dele, todo aquele tempo, a gente não sabe quanto tempo passou, mas todo aquele tempo o pai dele pensava nele, se estava vivo ou se estava morto, já de repente esperando, né, como um coração de pai fica, de mãe, muitas vezes, esperando o pior. Uma notícia triste, né, de repente chegaria ali alguém dizendo que o filho dele foi encontrado morto. Mas ele olhou de longe e reconheceu o filho dele, estava vivo. E isso para o pai bastou. E o pai se alegrou e correu para encontrar com o seu filho, abraçou, e antes mesmo que o filho pedisse perdão, né, o filho só disse: pai, pequei com os céus diante de ti, não sou digno de ser tratado como seu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. E nesse pensamento dele, o pai dele já correu e pediu para os empregados trazer a melhor roupa, trazer um anel, trazer uma sandália, matar um novilho cevado, né, um novilho gordo que estava ali, e começou a se alegrar, a festejar, porque o filho dele voltou com vida para sua casa. O que essa parábola nos ensina? Não, essa história, né, que Jesus contou estava falando a respeito do amor de Deus por nós. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós fazemos escolhas erradas na vida, nós abandonamos Deus, nós deixamos Deus de lado e vamos fazer aquilo que agrada ao nosso coração. Mas assim como esse filho voltou para casa arrependido, toda vez que um filho de Deus volta arrependido para Deus, Deus abre os braços, Deus o recebe com alegria. Muitas vezes nós achamos: não, Deus não vai me perdoar. Mas não é assim. Toda vez que nós arrependemos de todo o nosso coração, voltamos para Deus, Deus atende
atende-nos, nos recebe com alegria e Ele nos coloca novamente num posto que nós tínhamos antes de deixar a presença do Pai. Eu acho assim tremendo como que Jesus estava ensinando uma lição ali para aqueles que estavam ouvindo Ele. Você pode se afastar de Deus e distante de Deus quando você se arrepende e volta para Deus, Deus te trata novamente como filho. E muitas vezes o diabo fala, não, Deus não vai te perdoar. Não, você conhecia a verdade, você se afastou, então Deus não vai te perdoar. Isso é uma mentira do diabo, porque Deus ele vai te perdoar, Deus te perdoa desde que haja arrependimento genuíno e um desejo de recomeçar, de fazer as coisas certas novamente. Nós vemos isso muitas vezes na palavra de Deus. Houve um rei que ele chegou a sacrificar seu próprio filho aos ídolos. E quando ele se arrependeu, Deus se voltou para ele. Deus teve misericórdia, e assim Deus é para conosco. Ele tem misericórdia de nós. Tudo que Deus espera é que você volte para Ele, peça perdão e retorne com o desejo de recomeçar da melhor forma possível. A palavra de Deus também diz que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. E que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos inimigos de Deus e Jesus Cristo morreu por nós. Então não há pecado que não possa ser perdoado se houver arrependimento do pecado. O único pecado que não há perdão é aquele que você não deixa o Espírito Santo te convencer que é pecado. Então não tem como Deus te perdoar. Mas volte-se para Deus. Hoje, volte-se para Deus. Como esse filho, caçula, voltou e Deus restaurou novamente, o pai ali restaurou a sua comunhão em família e fez uma festa. Deus também espera para fazer uma festa quando você se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e voltar para Ele. E é isso aí. Eu quero te abençoar, que haja uma decisão firme no teu coração de se voltar para Deus. De todo o teu coração, arrependa-se dos seus pecados, muda de vida. A palavra de Deus, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E nós esperamos um dia ver o Senhor, seja nessa vida, seja na eternidade, estar para sempre com Ele. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor faça uma oração comigo, dessa forma. Senhor Jesus, eu me arrependo das minhas escolhas erradas, eu me arrependo, Senhor, de estar distante do Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu peço perdão, no nome do Senhor Jesus. Deus, me restaura a comunhão contigo, Senhor. Deus, me prostro diante de Ti, pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo perdão por minhas escolhas erradas e peço a restauração da minha vida, a restauração da comunhão com o Senhor, dá a mesma paz que eu tinha antes com o Senhor, a mesma alegria, usa a minha vida para glorificar o Teu nome novamente, no nome do Senhor Jesus, que haja paz em Ti. Deus, eu coloco, Senhor, essa pessoa diante do Senhor, Pai, eu peço que o Senhor esteja abençoando, Deus, essa pessoa com a comunhão com o Senhor, com a paz com o Senhor, com a alegria que há na presença do Senhor. Deus, no nome do Senhor Jesus, recebe essa vida diante de Ti, Pai. No nome do Senhor Jesus, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Deus, que nunca seja arriscado, Senhor, para que essas pessoas possam gozar a eternidade com o Senhor, no nome do Senhor Jesus. Meu amigo, compartilhe esse vídeo, que é muito importante. Que você possa ter um ano maravilhoso, dias maravilhosos na presença do Senhor Jesus. Um abraço.